Olá, aluno do terceiro ano. Então, hoje iniciamos a semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 7. Coloque a data de realização das atividades e destaque o eixo temático, que é compreensão e produção de textos. Peço também que você se inscreva no meu canal e curta este vídeo. Na página 11, nós temos as atividades. Vamos fazer a leitura? Faça as marcações necessárias aí no seu material. Olá, estudante! Como você está? Estamos chegando ao fim de mais um plano de estudo tutorado. Vamos ao conteúdo? É muito importante sabermos utilizar os nossos conhecimentos na produção de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A geração de 45 traz diversos conhecimentos interessantes que podemos aproveitar na hora de redigir nosso texto. A terceira fase do modernismo, que é a geração de 45, trata de questões urbanas e regionalistas, enfatizando os costumes e a variedade linguística utilizada pelas pessoas. Além disso, os autores dessa geração escrevem no pós-guerra, ou seja, as consequências da guerra ainda eram muito latentes na sociedade. Mesmo assim, eles transformam, ou no caso, transformaram isso em poesia. Destaco aqui as características de dois autores da geração de 45. Guimarães Rosa, que utiliza muito o regionalismo, no entanto, diferentemente do regionalismo cultuado pela geração de 30, conferindo por uma visão crítica. Este, por sua vez, foi representado por acentuadas inovações temáticas e linguísticas. Guimarães Rosa utiliza o dialeto mineiro para produzir sua obra. João Cabral de Melo Neto, assim como Guimarães Rosa, tem uma escrita voltada para o regionalismo, porém, o dialeto em destaque em suas obras é o nordestino. Além disso, ele discute temáticas de cunho social, como violência, exclusão e desigualdade social e também a miséria. A escolha regionalistas desses autores trazem à tona um assunto importante da nossa sociedade, o preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? É a discriminação existente entre os falantes de um mesmo idioma, em que não há respeito pelas variações linguísticas da fala de determinado grupo ou indivíduo. O preconceito linguístico deve ser exterminado de nossa sociedade. Então, nós temos uma atividade a ser feita. Redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema As consequências do preconceito linguístico no Brasil. Nessa redação, você precisa fazer alguma alusão, quer dizer, você deve apresentar também a geração de 45. Utilize os textos motivadores abaixo para inspirar a sua produção. Texto 1. O preconceito linguístico deveria ser crime. O preconceito linguístico atinge um dos mais nobres legados do homem, que é o domínio de uma língua. Exercer isso é retirar o direito de fala de milhares de pessoas que se exprimem em formas, no caso, sem prestígio social. Não quero dizer com isso que não temos o direito de gostar mais ou menos do falar de um grupo social ou de outro. O que afirmo e até enfatizo é que ninguém tem o direito de humilhar o outro pela forma de falar. Ninguém tem o direito de exercer assédio linguístico. Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar. Texto 2. Ela, entrou no bar e eu, dei uma sacada. Ela era, gente fina e, engatamos, papo, legal, A terrível tiponite aguda. Então, nos faz refletir sobre o uso da linguagem. Então, nós temos esses dois textos em que você irá tirar aí o que for de mais importante, seja a crítica, seja a reflexão que nós temos aí. Nesse sentido, para que você realize essa atividade, é importante fazer um planejamento. Eu vou lhe apresentar um arquivo e vou lhe explicar como você irá fazer esse planejamento. Temos aqui o tema.
as consequências do preconceito linguístico no Brasil. Vemos então que o assunto é preconceito linguístico e, no caso, é uma problemática, porque isso traz consequências. No caso, percebemos que temos o lugar a qual deveríamos, ou no caso, devemos ter a discussão, que no caso é o Brasil. E o quando? No século XXI. Então, sempre que você tiver um tema, é bom fazer essa divisão, porque depois você consegue aí perguntar a esse assunto, a esse problema, o motivo. Então, pense o seguinte: por que temos que discutir o preconceito linguístico no Brasil no século XXI? Porque temos tantas consequências? Então, vão surgir aí respostas. Uma resposta que possivelmente vai aparecer é essa que eu coloquei aqui em tese e motivo, que é o padrão imposto por uma elite econômica e intelectual que considera como erro e, consequentemente, reprovável tudo que se diferencia desse modelo. Então, é algo cultural. Então, isso é a tese. Quando você faz um planejamento, é a primeira coisa que você tem que pensar. Na introdução, aí no seu texto, você vai pensar segundamente, em apresentar a ideia, quer dizer, o tema. Então, eu pensei aqui em duas questões que foram aí colocadas no PET, que é a ideia do João Cabral de Melo Neto, do Guimarães Rosa, e o conceito de preconceito linguístico. Você pode estar juntando essas duas ideias. Vamos então aí pensar nessas questões. Você pode começar falando que o preconceito linguístico é uma discriminação referente às pessoas aí que falam o mesmo idioma. E, nesse caso, essa discriminação leva a pessoa a ter, assim, consequências. Leva a pessoa a ser excluída pela sociedade. Nessa vertente, você também pode estar apresentando que antigamente, na geração de 45, já houve uma discussão sobre essa ideia e alguns autores, como João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa, pontuaram essas ideias nos seus livros. Nessa vertente, você estará apresentando o tema junto à ideia da problemática, porque você vai colocar que, embora o tempo tenha passado, embora tenhamos várias obras, as pessoas ainda não se importam com esse falar diferente, com essa ideia da variedade linguística, né? Não se importam com o que a pessoa tem culturalmente. E isso acontece porque há um padrão imposto pela sociedade, uma cultura imposta pela sociedade. Depois que você fizer isso, nós temos o desenvolvimento, em que você vai justificar por que existe esse padrão imposto pela sociedade. No caso, tenho vários trechos aqui. No caso, você pode fazer a leitura a partir aí do que eu for colocando, né, como importante. Eu coloco primeiramente essa ideia do descobrimento do Brasil. Então, começou errado, não foi? Esse padrão imposto é porque começou lá no descobrimento do Brasil, né, entre aspas, em que o Brasil teve uma cultura imposta. E nesse sentido, a sociedade acatou de certa forma que a língua portuguesa deveria ser aquela padrão, em que a sociedade deveria seguir a norma culta e deixar de lado, por exemplo, as questões culturais de outras etnias, por exemplo, como os africanos, como os índios. Então, eles colocaram os portugueses como os principais. Então, isso foi colocado desde o descobrimento do Brasil. Então, a questão foi colocada até pelos livros didáticos. Dentro dessa continuidade, você pode abordar que as regiões, elas têm aí uma variedade linguística que desde essa ideia histórica, o Brasil vem tendo aí
variedades na sua cultura. E dentro desse sentido, você pode voltar aí na tese depois, ou pode colocar uma exemplificação, colocando, por exemplo, que em Minas Gerais se fala de um jeito, na Bahia se fala de outro. Lembre que você tem que ter um tópico frasal, um argumento e também depois apresentar exemplos e a consequência. No outro parágrafo, você pode trazer algo mais atual, você pode falar desse dado aqui de 2015. As pesquisas realizadas aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diagnosticaram que a língua portuguesa do Brasil era falada por 200 milhões de brasileiros. A gente tem uma questão territorial aí muito grande, né? Então, temos aí uma extensão territorial muito grande. E pessoas que moram, por exemplo, no Ceará e outras que moram, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Então, são locais aí que têm culturas distintas. Então, aborde essa ideia. Depois você pode colocar uma exemplificação, por exemplo, de preconceito linguístico. As pessoas às vezes falam que o mineiro, por exemplo, fala errado, ou o paulista, por exemplo, ou o nordestino. E isso traz consequências para a sociedade. Depois que você abordar essas questões, você vai pensar na conclusão, tá? Na conclusão, você tem que pensar quem vai resolver, o que vai fazer, como vai fazer e para quê. Aqui tem várias ideias. Então, você pode pensar que a escola, ela pode conscientizar. Mas como ela vai conscientizar? Ela vai abordar essa ideia, do preconceito linguístico por meio de projetos, por meio de feiras. Então, temos aqui uma listagem, você pode colocar aí no pause e estar seguindo, tá? Podemos falar que o Ministério da Educação pode fazer uma campanha. Podemos também abordar aí que os professores, eles devem intensificar a leitura de livros que falem sobre essa abordagem, ok? Então, é bem interessante esse assunto. Para você ainda que ficou em dúvida, tem um modelo aqui de redação no Descomplica, que é o preconceito linguístico e seus efeitos em discussão no Brasil. Então, você pode fazer a leitura aí colocando no pause, tá? Tem toda essa estrutura aí que eu falei para você do texto dissertativo argumentativo, mas não se esqueça, tem que colocar a geração de 45 em algum momento do seu texto. Vamos pensar que o seu parágrafo de introdução tem que ter de 5 a 7 linhas, tem que ter 3 pontos finais no mínimo, tá? No desenvolvimento também, em cada parágrafo, tá? Você vai ter 4 parágrafos aí no total. Você vai perceber que utiliza-se de muitos conectivos, tá? Voltando aqui no material, você vai ver aí que o espaço é pequeno, então você pode utilizar o espaço que tem depois das referências, tá? E dessa forma finalizar o PET 7. Então nós temos uma mensagem final aqui do material. Então é isso, galera. Agradeço a companhia de vocês nestas semanas e até o próximo PET, que eu acredito que seja o PET avaliativo, tá ok? Eu desejo a você um bom final de ano e tenha aí uma boa semana e um grande abraço.